Boa noite a todos os ouvintes. Está começando agora mais uma edição do Bate-Papo Cultural do Instituto Ágora Perene, um espaço dedicado à reflexão filosófica, cultural e humanística. Nesta edição do BPC, retomamos um tema já abordado em episódios anteriores, mas que jamais se esgota, dada a sua amplitude e profundidade: a educação clássica. Trata-se de um dos eixos centrais defendidos pelo Instituto Ágora Perene, desde a sua fundação, e que propomos como uma alternativa de projeto educacional voltado ao Brasil, que é um país que, como todos nós sabemos, possui graves deficiências no campo educacional. Nesta edição, voltaremos à Grécia Antiga e trataremos do tema da pedagogia grega. A paideia foi esse grande ideal formativo que estruturou a compreensão clássica do ser humano na Grécia Antiga, sua educação, sua ética, sua relação com o corpo, a alma e a vida na polis. Trata-se de um conceito central para entender não apenas a cultura grega, mas também os fundamentos da tradição pedagógica e antropológica do Ocidente. Para tratar deste tema, convidamos como nosso entrevistado desta edição o professor Marconi Luiz. Marconi Luiz é formado em filosofia e teologia, é professor de teologia nas áreas de Novo Testamento e patrística e professor de filosofia e artes liberais. Boa noite, professor Marconi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Tiago. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aos ouvintes, né, aqueles que estão nos assistindo, né? Estou muito honrado de estar aqui com vocês, né, de estar podendo participar desse bate-papo e, de alguma forma, contribuir com aquilo que eu tenho estudado e ensinado também no decorrer das minhas aulas, né, e, de alguma forma, contribuir com esse assunto tão importante, que é a educação clássica, e tentar aprender um pouquinho sobre aquilo que os gregos sabiam e que talvez nós nos esquecemos. Não, com certeza. Vou passar aqui para a nossa primeira pergunta, que vai ser justamente, vamos entrar nessa questão para compreender o conceito da paideia na Antiga Grécia, que é um conceito que foi muito explorado por diversos estudiosos, né, do tema da Grécia Antiga, entre elas Werner Jäger, que até deu esse nome para um dos seus grandes clássicos, que a paideia, o ideal do homem grego. Então, a pergunta que eu devo fazer é que como se deve compreender esse conceito de paideia na Antiga Grécia, segundo a interpretação que nós temos hoje, conhecida por Werner Jäger, em especial no que concerne a evolução da paideia desde os primórdios, né, da formação da sociedade grega, na época homérica, até a sua consolidação, né, na polis clássica. Bom, esse assunto ele é muito vasto, né? O professor Werner ele dedicou um livro de praticamente quase 1000 páginas, né, só para tratar dessa evolução, né? E ele já começa no seu livro que já é clássico nos estudos da Grécia Antiga, nos dizendo que a definição de paideia, né, o paideia, né, como os gregos provavelmente pronunciavam aí, ela é quase que intraduzível. É um conceito que ele pode ser compreendido de variadas formas, né? Normalmente se traduz por educação ou formação, mas os gregos entendiam isso como uma ampla variedade de conceitos dentro deste conceito maior, né? Então, aí, neste conceito, nós temos a ideia propriamente de educação, né, como os latinos compreenderam educação, como ex ducare, né, esse duco, eu conduzo, conduzir para fora de um lugar, né, e a gente pensa na caverna de Platão, né, que é levar para fora das opiniões ortodoxas, né, para contemplar a verdade das coisas, da realidade, etc., né? Então, também esse conceito de educação mais clássico, né, como uma condução para um lugar onde eu não estou, isto é, para uma condição para a qual eu estou indo, né, para um lugar onde eu vou, e esse lugar seria a verdade de algo sobre determinado objeto, mas também seria formação no sentido de
trazer o ser humano como ser integral a um estado de plenitude, seja no corpo, seja na alma. A paideia também seria a ideia de literatura, né? Porque a paideia ela toma forma na literatura dos gregos e depois dos romanos. Seria a ideia também de formação da alma como moralidade, como nós dizemos hoje, né? Então, vejam que é um termo que é praticamente intraduzível em português. Nós não conseguimos aprender num único termo em nossa língua essa amplidão de sentidos que a paideia grega tinha. Agora, quando nós olhamos para o desenvolvimento desse conceito, dessa tradição, nós entendemos que os gregos pensaram neste conceito como um desenvolvimento integral da personalidade humana. E quando nós olhamos para como este conceito se desenvolveu na história da Grécia, nós temos de olhar primeiramente para Homero, que é o primeiro exemplo de ideal a ser buscado pelo homem grego. E o professor Werner, ele vai buscar em Homero justamente essa fonte da tradição grega, né? E quando a gente olha para Homero, eu trouxe até aqui a Ilíada, né, que é um dos textos fundadores da literatura grega e da filosofia também, posteriormente, né, que vai buscar aqui também algo de sua fonte. E no livro 9, no canto 9, né, nós temos os seguintes versos, quando Aquiles ele é objeto aqui das palavras, né, e o seu mentor diz assim para ele, nos versos 435 e diante, né, que diz o seguinte: foi contigo que me mandou o velho cavaleiro Peleu, pai de Aquiles, naquele dia em que da Fitia te mandou a Agamemnon, criança que nada sabias da guerra maligna nem das assembleias onde os homens se engrandecem. Por isso ele me mandou para que eu te ensinasse tudo, como ser orador de discurso e fazedor de façanhas, né? E aqui na tradução do Frederico Lourenço, né? Então, a ideia que os gregos tinham, pelo menos os gregos da época de Homero tinham, de formação, resumia-se nessas duas coisas: orador, discursador e fazedor de façanhas, né, como Frederico Lourenço traduz aqui, seria o executor de grandes obras, né? E que façanhas, que obras seriam essas? Seria a obra da guerra, né? Então, daí vem propriamente o nome areté, que seria a virtude de Ares, que seria o deus da guerra. Então, os gregos homéricos, eles entendiam excelência, formação, o ideal de formação humana, quando olhavam para Aquiles, como este homem que era capaz de discursar e de provocar, por meio das palavras, o convencimento, e na guerra ser corajoso e vitorioso. Então, nesses dois âmbitos, a partir desses dois âmbitos, os gregos desenvolveram todo o seu projeto paidêutico, vamos dizer assim, pedagógico, isto é, discursos que vão se desenvolver nas letras, na literatura, na poesia, na música, nas artes, posteriormente, e fazedor de façanhas, isto é, o executor de grandes obras, que seria o trabalho físico, né? A construção de um belo corpo por meio do atletismo, por meio dos exercícios, por meio dos esportes, né? E assim por diante. Então, a gente já vê aí desde o início como os gregos compreendiam o ser humano não só de um ponto de vista utilitário, como é a nossa educação hoje, pragmático, mas de um ponto de vista integral. O ser humano, ele é um ser integral, corpo e alma, e a formação humana genuína parte dessa compreensão do ser humano como um ser dotado de capacidades intelectivas, volitivas, mas também materiais. E, nesse sentido, formação, desde o início, já implica em abranger integralmente todas as áreas do ser humano.
E esse ideal de formação, que, como você muito bem falou, é um ideal de formação integral do homem, né? Então, ele, de certa maneira, durante o processo, né, do desenvolvimento da sociedade grega, ele ganhou várias formas de expressão, né? E como você muito bem falou, essa questão da formação do corpo para a guerra, né? Mas você também teve essa outro lado, que é a formação para a vida cidadã, né? Como é que se deu essa transição para esse ideal comunitário, né, que conhecemos da vida democrática, né, da educação como via da cidadania, né? É interessante que na época homérica, né, ali ainda influenciados pelos micênicos e pelos aqueus, né, que eram há uma grande discussão sobre que povos eram esses, né, de onde vieram, né? Provavelmente os aqueus eram algum povo ali que migrou e que passou a dominar aquela área, que por isso eles começaram a chamar todos os povos daquela região, os helenos, né, todos os povos daquela região de aqueus, né? E é assim que Homero chama, né, eles, os aqueus, né? Mas é interessante que nessa época eles não davam praticamente nenhuma atenção na educação da criança e do jovem à dimensão literária. Filosofia não existia, né? A ideia de uma educação por meio de literatura, de poesia, de música, era completamente estranha ao período homérico. Você não tinha escolas, por exemplo, você não tinha propriamente professores. Era muito raro, inclusive, a figura do mentor, do tutor, nessa época. Tanto que Aquiles tem no seu mentor uma espécie de singularidade nessa época. Por quê? Porque a educação nessa época, primeiro, educação para a guerra, então tudo aquilo que se relacionava com a guerra, o combate e a coragem que você deveria desempenhar nessa guerra, nesse combate, né? E depois, essa educação se desenvolvia no âmbito familiar. Era o pai que era responsável pela educação do filho. Então, você não tinha ainda a figura do mestre, né, do didáscalos, né, do professor, e nem do discípulo ainda. E você também não tinha a imagem do grego que nós temos hoje, né, dado a poesia, a filosofia, a reflexão. Não. Eram homens de ação. E o ideal deles eram homens kalokagatos, né? É um homem que era capaz de executar boas ações, e a ideia de bondade aí não é a ideia de bondade moral, é a ideia de ações que eram capazes de trazer bens para a polis, para a cidade, isto é, pessoas capazes de guerrear e vencer. E depois, pessoas também que eram capazes de administrar bem a sua casa. Então, esse era o ideal do homem homérico. Era um homem de família e um homem para a guerra. E a educação toda era voltada para isso. Se a literatura entrou, ela entrava de maneira quase que alienígena, adjacente nesse momento, né? Você só aprendia a escrever para escrever cartas num momento de guerra, de maneira, enfim. A gente não tinha a necessidade ainda de você ter uma educação voltada para a arte, para a literatura, etc. Né? Tanto que os bardos, eles aparecem na Ilíada e na Odisseia, né? Os cantores, né? Eles aparecem em momentos centrais, mas eles não desempenham função importante nenhuma na narrativa do ponto de vista para desenvolver a guerra, ou desenvolver, porque o ponto central, o ponto fundamental da vida e da existência do grego homérico é ser vitorioso na guerra. Na Odisseia isso vai mudar um pouquinho, né? E aí tem as discussões sobre se de fato a Odisseia faz parte do mesmo autor que escreveu a Ilíada. Não vou entrar nesse ponto aqui, mas a gente percebe uma pequena mudança de paradigma já a partir da Odisseia. Mas, como você disse, a grande mudança vai ocorrer só lá no tempo de Péricles. Então, lá no século V, no século VI, né, na realidade, né? E essa grande mudança, ela decorre de uma progressiva democratização
e preocupação também, não mais com proteção da família, mas agora a polis toma o lugar da família, e não mais você educa somente para a guerra, mas você também vai educar para o debate público. Então, à medida que a democracia cresce nas cidades-estado, e sobretudo em Atenas, também a possibilidade de você vencer uma guerra não é mais somente por meio, isso não se dará mais somente por meio das armas, se dará também pelos discursos, né, pelos retóricos, né? E aí, junto com a democracia, nós temos a emergência ali também da filosofia, né, lá na Ásia Menor, mas também os sofistas vão trazer uma inovação nisso, né? E quem eram os sofistas? Eram professores, eram mestres, iam de cidade em cidade, e na maioria das vezes eles cobravam, né, pelo seu ensino, né, o que era muito estranho naquela época, né? Mas essa inovação, né, no âmbito das colônias gregas e também na própria Atenas, né, junto à democracia, permitiu com que ah, as famílias elas não fossem mais o centro da vida do cidadão, mas as famílias existem para o Estado. E na medida que isso acontece, a educação também passa do âmbito da família para o do Estado. E agora você não é mais educado como criança na sua casa, você é educado em escolas, né, em ginásios, junto com outras crianças, para crescerem juntas, para comerem juntas e assim por diante. Então, esse processo de democratização, ele vai levar também a uma mudança de paradigma da educação. E à medida que a guerra, que o combate, né, ele deixa de ser o principal, e a polis, a retórica, os discursos, o debate público começa a ter a proeminência na polis grega, na cidade, então também a educação muda, não somente agora para o combate, eu devo ser também capaz de pronunciar belas palavras. Então entra aí a literatura, na forma de poesia. Entra aí também a sensibilização da areté grega, isto é, agora a areté não é somente virilidade, masculinidade, é, capacidade de ser corajoso no combate. Agora a areté também é capacidade de sensibilizar-me para com o meu cidadão, meu companheiro cidadão. Agora a areté também é amabilidade. A areté também é capacidade de conhecer as coisas por si mesmos, porque a aristocracia tomou também nesse período a aristocracia passa de ser dos reis somente e passa a constituir uma casta de sábios e de filósofos também. Então esse processo ele é bem complexo porque ele dura séculos, né? Mas resumindo, né, é um processo que vai pela democracia, pela figura dos sofistas e pela mudança de ênfase da família para o Estado, né? E nisso há discussões que começam ali a se desenvolver em função da polis. Então, discussões públicas, discussões retóricas, né? Então, a retórica tomando a posição primordial, a literatura também vem, as artes, a música e assim por diante, né? E eu acho que uma das coisas que eu acho mais fascinantes da história grega, pelo menos lendo o Jagger, né, isso me foi ficando claro à medida que fui lendo esse processo, né, de transição da educação, é que em nenhum momento ele coloca essa transição como uma ruptura drástica. Ele a todo momento coloca esse desenvolvimento da educação da polis como se fosse uma maturação de um núcleo essencial que já existia desde suas raízes na educação homérica, como Uhum. se tivesse existido germes dentro dessa cultura grega que tivessem levado à formação justamente dessas instituições, né, cidadãs, né,
que é o que ele chama, é o que ele diz que foi uma... parece que a educação grega guarda justamente esse núcleo essencial, né? Guarda um núcleo essencial que encontrou, né, expressões, né, que levou a esse desenvolvimento, né? E é justamente essa a próxima pergunta que eu queria até tratar, né, que é justamente isso que muitos especialistas, estudiosos do tema da história grega chamam do milagre grego, né, de que existiu uma unidade nesse desenvolvimento histórico grego, esse desenvolvimento cultural grego, que diferencia a Grécia do processo histórico de outras culturas, de outras civilizações, né? E, é a grande pergunta, né? Até que ponto se pode falar desse milagre grego, né? Dessa singularidade histórica da Grécia Antiga, no que se refere a ter essa visão ética e educativa própria, distinta de outras tradições, né? Até que ponto podemos falar disso? Tiago, você estava falando aí desse núcleo essencial, né? E se a gente olhar para os poemas de Homero, né, eles são muito claros em colocar diante de nós paradigmas, né? Essa é uma palavrinha grega importante até, né? Paradigma, né? Esses paradigmas, eles servem justamente de modelos ideais, representações ideais do que é um ser humano, pelo menos na compreensão dos, do, dos gregos do tempo de Homero, né? Então, olha só que interessante, né? Mesmo que eles não fossem pessoas letradas, como nós imaginamos os gregos do século V, como eles serão, né? Posteriormente, pessoas voltadas à reflexão, à filosofia, eram guerreiros e eram aristocratas que queriam cuidar do seu reino, da sua família. Ponto, né? Mas ainda assim nós temos nesses poemas, né, evidência de que eles tinham uma clareza muito grande de que o ser humano, para desenvolver-se, necessita de ideais, ou, para ser mais exato, de um ideal de homem com H maiúsculo, né? Então eu preciso olhar para um modelo e, em vista deste modelo, construir, né, educar-me e formar-me em vista deste modelo, ou ser formado, né, para ser mais exato. Então, que modelos são esses? No tempo de Homero, eram os heróis. E Aquiles serve deste grande modelo, né? Modelo de orador, né? E modelo de fazedor de façanhas, né? De guerreiro, de combatente. Né? E esses modelos, por meio da oralidade, dos cantores, dos bardos, né, que iam de lugar em lugar cantando os feitos dos grandes heróis do passado, né, e as próprias famílias passando as histórias para os seus filhos dos seus antepassados, né, que algumas retroagiam até os deuses olímpicos, os deuses quitônicos, etc., né? Quando nós vemos esse processo se desenvolver, a gente percebe que já no início a educação tinha uma relação muito próxima com essa capacidade simbólica de o ser humano representar para si modelos ideais, que depois vai tomar a forma de mitos literários propriamente. Então, as tragédias gregas, por exemplo, de Édipo, né, de Prometeu, eles são o quê? Representações de ideais humanos. E a educação grega, ela sempre foi, seja no tempo de Homero, seja já no tempo de Péricles e depois de Platão e Aristóteles, ela sempre vai ser uma educação que parte de modelos e símbolos ideais. O que isso significa? Que ela é sempre teleológica, isto é, finalística. Ela sempre vai buscar fins e modelos a partir dos quais guiar a própria educação. Por que eu trouxe esse ponto? Porque é muito diferente do que nós temos hoje. Qual é o nosso modelo pragmático? E nós não colocamos diante dos nossos alunos modelos a serem seguidos. Por quê? Porque nós
buscamos nele, supostamente, né, segundo a concepção moderna de educação, nós buscamos que eles sejam os próprios modelos. Eles descubram as próprias potencialidades, as próprias... Então, eles devem permitir que a própria subjetividade se desenvolva, né, e assim por diante. Então, é um autodescobrimento. Enquanto que a educação clássica, em particular dos gregos, ela é em todo momento voltada para fins. Olha, aqui está Aquiles, você tem que ser como Aquiles. Olha, aqui está Odisseu. Siga o exemplo de Odisseu, ou mesmo quando ele errava, não siga o exemplo de Odisseu. O que isso produzia, né? Essa educação finalística por modelos, por ideais? Ela permitia que a criança e o adolescente, o jovem, ele criasse dentro de si uma genuína humildade intelectual para com aqueles que vieram antes. Então, havia uma reverência muito grande à tradição, por exemplo. Então, educar para eles é sempre um ato de escuta, primeiro. Escutar o mestre, escutar o pai, mas escutar também aqueles que vieram antes de mim. Escutar os mitos, escutar a tradição, escutar os meus antepassados e prestar reverência ao que eles foram, aos feitos dos meus antepassados. Coisa que nós perdemos, né? A nossa educação, ela justamente é uma educação de ruptura. A todo momento ela está tentando romper com o passado, com a tradição, né? Tem um teólogo, não lembro exatamente o nome dele, né, mas é um teólogo ortodoxo, e ele diz uma frase maravilhosa, né? Ele diz que tradição é a fé viva dos que já morreram, tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. E eu penso que os gregos compreenderam muito bem o que significa tradição, né? Tradição não é remoer as cinzas do passado, né? Trazer de volta essas cinzas e tentar fazer fogo com essas cinzas já apagadas. Tradição é você construir sobre aquilo que já foi construído. Não precisar derrubar, mas erigir a sua própria construção, o seu próprio projeto, mas a partir daquilo que já foi construído com muito esforço por outros. E nisso prestar reverência, humildemente, à sabedoria que nos formou, que nos consolidou como seres humanos, né? E por isso os gregos, eles são tão diferentes dos demais povos, né? Já passando para a pergunta, né? Porque essa ideia de ideal vai dar origem à ideia de uma singularidade universal. Como seria isso, né? Que a filosofia vai interpretar com a ideia de physis, né, ou de natureza. Isto é, que este que sou eu, ser humano singular, pessoal, né, único, eu também compartilho com outros seres de uma mesma natureza. Isso que nós chamamos de natureza, né? E que por isso, porque compartilhamos semelhanças, né, porque participamos de uma mesma natureza, nós estamos em direção ao mesmo ideal de existência. Ou seja, no singular, eu vou encontrar o universal. Daí é um passo para a ideia de natureza, daí é um passo para a ideia de essência, daí é um passo para a ideia de ser, que vai ser tão importante depois na construção da filosofia ocidental, coisa que os outros povos não compreenderam, que é o singular que me dá acesso ao universal. Quando a gente vai para os povos orientais, que desenvolveram sistemas de pensamento muito complexos, interessantes, né? E até mesmo que ajudaram a formar muito do pensamento grego, o que nós vemos? O universal, ele dá origem ao singular. E, por isso, eu preciso me desvencilhar do singular para encontrar o universal. Isso é muito claro, por exemplo, nas religiões de matriz persa dualistas, né? Então, para eu encontrar o bem, o espírito, eu tenho que me desvencilhar do corpo, da matéria. Enquanto que para os gregos, sobretudo lá do tempo de Platão e Aristóteles, né, eles vão entender que a universalidade do ser, ela é
ela só é compreensível a partir da ideia singular do indivíduo, coisa que Aristóteles vai dizer muito claramente, né? Ou seja, eu só posso chegar ao universal, ao ser, ao espírito, como depois a gente pode chamar, né? A gente só pode chegar a essa universalidade por meio dos seres singulares. Daí que os gregos são os grandes pensadores acerca do ser, do universal, da natureza, né? Dessas coisas abstratas que tanto nós falamos, né? Mas eles são também aqueles que mais se preocupam, por exemplo, com o corpo, com a natureza individual, com a arte, com as coisas concretas da existência, com a polis, com política, né? Com a sociedade, né? Então, nós vemos aí esse milagre grego, não é o fato de eles terem desenvolvido sistemas de pensamento complexos e racionais. Outros povos fizeram isso. Mas eu penso que a grande inovação que os gregos trouxeram à civilização humana é essa compreensão de uma unidade fundamental entre o singular e o universal, que não pode ser dissociada, e se for dissociada, haverá uma quebra, e aí eu não vou nem compreender o universal e nem viver no singular. Então eu penso que essa é a grande novidade dos gregos, né? Muito interessante. E você muito bem falou que essa ideia de que os mitos, eles tinham justamente essa finalidade de serem modelos a serem imitados pelo indivíduo também. Então havia uma maior conexão do indivíduo com os, os, esses modelos, né, nesse sentido, né, como se esses indivíduos pudessem, através desses ideais, serem transformados, né, imitando eles, né? Seria algo assim, né? Exatamente, né? A ideia de imitação, ela vai ser muito cara, por exemplo, a Platão, né? Quando ele falar exatamente que a arte é imitação, né? Só que no sentido um pouco pejorativo, né? Aristóteles já vai trazer essa ideia de mimesis, né, de imitação, no sentido um pouco menos pejorativo do que o mestre dele, Platão. Porque para Aristóteles, a gente, toda vez que a gente escuta, né, um mito, né, a gente não está escutando a história de Édipo somente. A gente não está escutando somente a história de Aquiles ou de Odisseu. Nós estamos escutando também a, a universalidade, aí vem de novo a ideia de universalidade, né? O universal, que é o ser humano, singularizado nessa história. Isso é por isso que Aristóteles, né, vai dizer que a filosofia, o poeta está mais próximo do filósofo do que o historiador. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque o historiador, ele lida com fatos singulares. O historiador, ele vai investigar a vida de Napoleão, não vai investigar a minha, nem a sua, né? Ele vai estudar, né, como estava a França final do século XVIII, que deu origem a essa figura chamada Napoleão Bonaparte, etc. Então, são fatos singulares. Agora, o poeta, ele vai utilizar fatos singulares para falar de questões universais de todo ser humano. Então, ele pode utilizar a figura de Napoleão para falar sobre ambição, sobre inveja, sobre glória, sobre poder humano, etc. São coisas que não são particulares de Napoleão. Eu posso experimentar ambição em um outro âmbito da minha vida que não conquistando o mundo, né, como Napoleão. Eu posso experimentar a inveja, eu posso experimentar a tristeza e o drama da culpa, como o Raskolnikov, do Crime e Castigo, né? Por quê? Porque essas personagens são singulares, mas elas ali estão encarnando dimensões universais da existência humana. E, nesse sentido, o poeta está muito próximo do filósofo, porque o filósofo não quer saber quem é o Marconi ou o Tiago somente. O filósofo quer saber o que é o ser humano que é o Marconi. Qual é a natureza subjacente a este que é chamado de Marconi? Que é a alma, que é o bem, que é a beleza, que é a verdade. Ou seja, questões universais.
E é por isso que quando Aristóteles vai dizer que quando escutamos mitos, nós estamos de alguma forma, né, aqui sou eu parafraseando, tá? Quando nós escutamos os mitos, nós estamos escutando a nós mesmos, né? Os nossos próprios dramas, as nossas tragédias individuais, singulares, mas também as nossas responsabilidades perante as escolhas que fazemos, né? A ideia do destino, da moira, né? Que tanto tão caro aos gregos, né? Então, por isso, para os gregos, era tão importante a ideia de mito. Mito não é a história da tia Cotinha, né, para passar o tempo, né? Para eles, o mito era profundamente formativo, porque me colocava diante de uma pluralidade de experiências humanas. E nisso me enriquecia, me tornava, para utilizar as palavras do C.S. Lewis, né, me tornava 1000 homens permanecendo eu mesmo. Essa ideia é profundamente grega, né? Quando eu escuto uma história, eu estou escutando a possibilidade de ser outro, sendo eu mesmo, permanecendo eu mesmo. E por isso eu enriqueço a minha própria existência, a minha própria experiência da vida e de ser. E por isso era tão importante na formação da criança colocá-la desde cedo a escutar mitos por meio da música, porque os mitos falam a inteligência e a música fala aos afetos. E por isso também, né, eles sempre atrelaram literatura com música, né, para que essas experiências chegassem não somente ao intelecto, mas também à vontade. Tanto que a poesia e a música eram componentes essenciais da formação das artes liberais, né, nesse sentido, que tem grande Sim, inspiração grega também. com certeza. E isso compõe justamente o cânone da educação clássica, essa importância de você ter esse contato, né, pedagógico com os mitos, com a poesia, isso tem um grande potencial de potencializar, né, a vida, né, desenvolver as faculdades da alma, as potências da alma, né, a poesia tem esse poder, essa capacidade, né. Exatamente, né? E na realidade a educação clássica, né, as artes liberais, posteriormente chamadas, né, na Idade Média já, ela começa com a música de alguma forma, né? E ela conclui também com ela, porque os medievais eles iniciavam os seus estudos, né, pela gramática. Normalmente hoje nós iniciamos pela lógica, né, mas era muito mais comum e eu acredito que é muito mais interessante até hoje, né, começar pela gramática. Só que as pessoas hoje entendem gramática de forma diferente do que eles entendiam, né? Hoje as pessoas estudam gramática para quê, né? Estudam as regrinhas lá de verbos, né? De conjunções, preposições, adjunta adnominal, etc., né? Estudam línguas antigas, latim, grego, elas estudam essas coisas por estudar. Os antigos estudavam gramática para ler os poetas, para ler os autores antigos, autores clássicos, né? Então, quando eles estudavam gramática, eles estudavam por meio de Virgílio, por meio de Horácio, por meio de Homero, né, e de tantos outros, de Píndaro, de Hesíodo, todos esses grandes poetas. Então, o estudo das artes liberais sempre começou com a poesia, né, e poesia oral. Então, não era coisa livresca, né, até porque eles não tinham acesso aos livros como nós temos hoje. Então, era muito oral, né? É como pronunciar corretamente as palavras, como tornar a sua palavra, o seu discurso musical. Então, você primeiro, antes de você entender como funciona o sistema lógico do pensamento humano, como organizar as premissas para que a conclusão seja verdadeira, né? Antes de tudo isso, você tem que aprender a escutar os antigos por meio da poesia e cantar com eles a beleza e as glórias da realidade. E isso
é filosofia, é amor ao real, né? A Uhum. sabedoria, né? Então, você iniciava os estudos com a poesia e você passava pelo trívio, pelo quadrívio e concluía lá no quadrívio, né, nas quatro artes da matéria ou da matemática, com a música. Só que agora, não mais música, pessoal. Entendam música que a gente não está falando de música somente instrumento musical, tá? Isso era uma parte da música, né? Mas quando os gregos e romanos e medievais falavam de música, eles entendiam aí música no sentido muito mais amplo, né? No sentido de o estudo das harmonias, né? E também os gregos compreendiam aí as artes de modo geral, tá? Então, quando a criança, né, o adolescente, mais exatamente, medieval, ele chegava no estudo da música, já depois de muitos anos estudando o trívio, né, as três artes da linguagem, o quadrívio, as quatro artes da matéria ou da matemática, ele chegava lá na música, ele não mais estudava os poetas e cantava com eles da mesma forma que na gramática. Por quê? Porque agora a música se tornava um elemento de ligação com o universo. Como assim, né? Porque para eles a música em nós, a música no mundo e a música no cosmos. Por quê? O que é música para eles? O que era música para eles? Música era harmonia. E há uma harmonia na alma que deve ser buscada. Há uma harmonia na sociedade que deve ser buscada também. E para eles, o cosmos, ele só é chamado assim e não caos, ele é cosmos porque ele possui uma ordem e uma harmonia. Boécio mesmo dizia, né, que nós só não somos capazes de escutar a canção dos astros, né, a música dos astros, mas eles executam uma bela música, né? Nós não temos capacidade de escutá-los, né? Ou seja, a ideia de que o universo como um todo ele é coeso, harmônico e sinfônico. E eu devo adequar-me a essa harmonia cósmica por meio de uma harmonia pessoal. Olha só que beleza isso, né? Que grandiosidade nesse ideal de educação, né? Você começa escutando a voz dos antigos e dos poetas por meio da beleza das artes, e você termina adequando-se, né, a essa grande harmonia da criação, né? E prestando as honras à beleza, inclusive, do próprio Criador. Então, era uma escada que você começava aqui embaixo, por meio da escuta, aprendi a pensar com a lógica, aprendi a falar com a retórica, aprendi que o mundo fora de você ele é ordenado, portanto é matemático por meio da aritmética e geometria. Depois você aprendia que os astros também eles seguem esse padrão matemático porque eles são razão, racionalidade de Deus. E você finalizava tudo isso com o estudo da música, né? Concluindo todo esse projeto educacional, afirmando a beleza e a ordem da criação. E, no fim, você era encaminhado também a Deus, né? Que é a verdade primeira e última de todas as coisas. Essa própria capacidade de se detectar padrões, né, na natureza, na vida, na realidade, né, isso tem muita influência, está muito relacionado com a sensibilidade rítmica, daí a Sim. importância do ensino da música e da poesia, o que é algo que eu noto que é muito lamentável, né, para a educação brasileira, que, como foi falado, que se ensina muito mal, não dizer que se ensina a gramática, essa questão da sintaxe, mas um dos elementos talvez mais ignorados hoje do ensino da gramática escolar hoje é o ensino da métrica, da poética, né? Isso aí é uma das coisas que Não é menos se ensinado ensina, né? praticamente, né? É. Só as escolas de cunho mais clássico, eu diria, mais liberal, que ensinam, né? Eu conheço algumas aqui na minha cidade que tem, né, ensino disso, mas, assim, é muito raro, né? Muito raro. Os alunos, os adolescentes, eles não têm ideia do que é métrica, do como é perceber musicalidade num poema, né? Por que que você
você admira-se de um poema, não sei, do Lord Byron, e você não se admira de um poema moderno, por exemplo, que é todo frouxo metricamente, ritmicamente, não tem beleza, fluidez, sensibilidade poética nenhuma, né? Para eles é tudo igual, né? Para mim esse é o grande problema, né? O problema não é você gostar de, sei lá, de um diário de um banana, né? O problema não está isso, né? O problema está em você não entender a diferença que existe entre o diário de um banana e o Hamlet de Shakespeare. Porque os antigos, né, até mesmo no século XIX, né, que já estava um processo bem de uma degeneração da sociedade ocidental, né, progressiva, né, como a gente vê hoje, mas mesmo lá, você podia gostar de música popular, e sempre existiu música popular, né? Na invenção moderna, isso, né? Sempre existiu, mas as pessoas gostavam de coisas populares, mas sabiam que a música popular que ela gostava não podia se comparar a uma sinfonia de Beethoven. Qual é a diferença hoje? É porque você escuta música popular e você diz, ah, mas isso daqui é melhor que Beethoven, porque Beethoven é música aristocrática, é música de um sistema que simboliza um sistema opressor, etc., né? É música antiga, coisa e tal, né? Então, qual é o problema, né, aí? Né? É porque você não tem uma métrica, você não tem uma régua de comparação porque você não tem ideais. Então, aquilo que você gosta torna-se o ideal, torna-se um modelo a partir do qual você vai Uhum. medir todas as demais coisas, né? Então, você se torna o juiz e árbitro daquilo que é belo, daquilo que é bom, né? Quando que, na realidade, né, a beleza, como o Rod Scruton, ele trouxe de maneira muito interessante para a gente, né? Ele fala que a beleza ela tem um elemento subjetivo, porque é sempre um juízo de gosto, né? É você dizendo que isso é belo, mas ao mesmo tempo é um juízo objetivo, porque à medida que você diz isso é belo, eu estou dizendo, e todo mundo que olhar para este mesmo objeto como eu vai dizer que é belo. Ou seja, você tem uma suposição de que aquele seu juízo subjetivo ele também seria universalmente válido se todas as pessoas tivessem a mesma experiência que você. Ou seja, a beleza ela é tanto subjetiva porque ela é experimentada no sujeito que vê o objeto, que contempla a arte, né? Como também ela é objetiva porque ela pressupõe uma racionalidade universal que contempla aquele objeto. Né? Mas esse já é um assunto de estética, né? Já é bem complexo isso daí. Né? Se deixar, a gente vai ficar falando até Não, com meia-noite aqui certeza. sobre isso. Bom, passarei agora para a próxima pergunta. Falamos aqui Uhum. como essa questão da pedagogia, da poética, da música. Vamos entrar também na educação também do corpo, né? Que por meio da ginástica, da dança, isso também se integrava, né, a esse ideal da paideia. Né? E essa é justamente a próxima pergunta. De que maneira essa disciplina do corpo, né, se integrava a essa formação, né, do cidadão grego, né, de modo que essa educação estivesse voltado tanto para a alma como também para o corpo, né? Uhum. Isso é algo que praticamente se perdeu na educação moderna, né? E de onde veio essa separação aí, né? Eu, particularmente, acredito que um dos grandes elementos propulsores dessa separação da educação da alma e da educação do corpo, né, foi a obra de Descartes, né, quando ele separou a res cogitans, né, a coisa pensante, da res extensa, né, da realidade material do ser humano. Ou seja, são duas coisas completamente distintas, né, e essa coesão, ela se perdeu, essa unidade, né, tanto é que ele vai apelar para Deus, né, para falar sobre a unidade entre a alma e o corpo, né? Coisa que tanto os medievais quanto os gregos eles tinham muito claro, né, que o ser humano ele é uma unidade, né, com raras exceções, né? Os neoplatônicos são algumas exceções aí, né, que viam essa separação de maneira muito drástica. Mas, por exemplo, Aristóteles, né, e os gregos, de modo geral, né, eles entendiam que não é possível educar a alma
sem educar o corpo. E não é possível educar o corpo sem educar a alma. Você não pode ter um corpo belo e uma alma feia, nem uma alma bela num corpo feio, né? E feio aqui não no sentido da natureza, né? Ou seja, você, o Aristóteles, inclusive, ele escreve, né? Nós não censuramos quem é feio por natureza, né? Mas aquele que, sendo feio por natureza, não buscou, né? Por meio dos exercícios e do cuidado pessoal, né? Melhorar. Né? Então, a ideia que os gregos tinham é que o cuidado com o corpo fazia parte do cuidado com a alma. Então, a responsabilidade para com a minha parte mais elevada, que é a minha alma, é, por sua vez, uma responsabilidade para com o meu corpo. E como isso se dava? Em primeiro lugar, por meio da música. Então, a música vinha, em primeiro lugar, como um elemento de era exatamente essa ideia de domesticação dos afetos. Você domesticava a maneira como você sentia as coisas por meio da música. E depois, né, você também tinha a ginástica, né, que começava desde muito cedo, né, assim, tanto é que que a palavra escola, escolher, né, ela vem de uma modalidade da ginástica, né, grega, que era uma das lutas que eles praticavam no ginásio, né, onde praticava ginástica. Então, escolher era uma das modalidades de luta que eles praticavam lá nos ginásios, né, gregos, e por isso ficou conhecida aí o local onde eles praticavam isso de escola, né, posteriormente. Né? Então, olha só que interessante, né? As crianças eram levadas no momento do dia para, primeiro, a o cuidado ou a educação física, no sentido de ginástica, e elas passavam o dia todo lá, né? Então, na primeira parte do dia era a educação para o corpo, e na segunda parte era a educação musical, que era o estudo das letras, né, das artes, da poesia, arquitetura, escultura, desenho, dança, né? Então, os gregos dançavam bastante, mas a dança não é como a gente tem hoje, né? A dança era um exercício físico. Então, você aprendia a harmonizar os movimentos do seu corpo com a sua alma. Era uma espécie de pantomima, né? Então, era quase uma espécie de teatro, né? Só que com movimentos mais intencionais, assim, de cada parte do corpo. Então, era uma maneira de você domar, né, a maneira como você lidava com o seu próprio corpo, né? Então, eles passavam o dia inteiro lá na escola, como a gente chama hoje, né? Seria a espécie de ginásio, né? Então, na parte da manhã, as crianças mais novas, provavelmente, né? Elas tinham os exercícios físicos, né? E aí todos os esportes que nós conhecemos bem dos gregos, lançamento de dardo, né? Corrida, as lutas, né? O pugilismo, né? E a parte da tarde, provavelmente, né, elas eram levadas para as aulas, né, ou eram conduzidas pelos seus mentores para as aulas musicais, que envolvia música propriamente dita, né, poesia, canto, que não eram duas coisas separadas, arquitetura, desenho, escultura e dança também. Né? Então, essa era a educação grega básica. Claro que depois isso foi se desenvolvendo à medida que a civilização grega também se desenvolveu. Então, depois os filósofos acrescentaram uma terceira, né, que depois que você finalizava essa educação, né, básica de ginástica e música, você era levado ao estudo da filosofia, da dialética, né, na escola platônica, por exemplo, né, e também da, da, da aritmética e geometria, né. Então, aí a gente vê todo o sistema das artes liberais se desenvolvendo, né, a parte artística, né, da gramática, a parte retórica, por meio da poesia, por meio do canto, e também a parte física, que é muito característica das artes liberais, né? E isso se desenvolveu posteriormente na Idade Média, né? Mas os gregos eles tinham a ideia de que por meio
música você domava os afetos, você dominava os afetos, por meio da ginástica você dominava o seu corpo. Então, essas eram basicamente as duas categorias de educação para a criança e depois para o adolescente, né? Perfeito, beleza. Bom, então é muito interessante isso que acabamos de conversar. Irei agora passar para a última pergunta para encerrar o nosso podcast. Uma pergunta de encerramento que eu queria fazer ao professor Marconi. Considerando o presente, que validade a paideia grega conserva para a educação, a formação ética e cultural do ser humano contemporâneo? Eu penso que a paideia grega, sobretudo aquela que se desenvolveu já depois do tempo de Péricles e no tempo de Aristóteles, né, ela não deve, em primeiro lugar, ser transposta para o nosso tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que somente os gregos puderam desfrutar do que foi a paideia grega, porque somente uma civilização como a deles criou esse tipo de educação para uma civilização como a deles. Então, serviu para aquele momento. Só que o que nós podemos fazer? Nós podemos tomar os princípios que nortearam essa educação. E que princípios são esses, né? O primeiro princípio óbvio é da unidade indivisível do ser humano, que eu não devo educar somente a inteligência, devo educar a vontade, devo educar os afetos, devo educar o corpo, devo educar as minhas relações com a sociedade, né, com a polis humana, né? Então, os gregos trouxeram isso para a civilização ocidental, né? A ideia de que uma educação genuína, ela deve ser uma educação integral, que se volte para todos os âmbitos da existência do homem. E somente um homem assim, ele é eudaimônico, né? Ele é feliz, ou ele é completo, excelente, né? E, em segundo lugar, né, eu penso que essa educação, ela carece de ser completada. E ela foi pela educação cristã, medieval também. Ou seja, a educação grega, ela é uma educação autônoma, que é otimista com a natureza humana. E o ser humano, ele é capaz, por suas próprias forças, de melhorar a si mesmo por meio de hábitos virtuosos. Isso todos os gregos, com poucas exceções, foram unânimes. Mas, com o advento do cristianismo, né, e dos pais da igreja, dos teólogos medievais, eles entenderam que nisso os gregos eles não perceberam o problema do ser humano. É porque ele não é capaz de educar-se a si mesmo se nele não houver um princípio da graça. E aí as virtudes morais e intelectuais que os gregos ensinavam, a igreja, a tradição cristã trouxe as virtudes teologais, a fé, a esperança e amor. E é somente assim que essa educação ela é praticável pelo ser humano. Ela não se torna arrogante, ela não se torna soberba e vaidosa, mas ela se torna uma educação que genuinamente liberta o ser humano para amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, eu penso que essa educação grega, ela só é viável e possível hoje se ela, em primeiro lugar, se imune dos princípios que nortearam o pensamento grego com relação ao ser humano e à sua natureza, e a relação dele com o seu entorno, com as suas circunstâncias, com a sociedade, e, em segundo lugar, se ela é uma educação que nutre no coração do estudante, do discípulo, como você queira chamá-lo, uma genuína humildade diante da verdade. Uma humildade que só pode advir de uma dependência da verdade primeira, que é Deus. E isso por um contato direto que vem através da fé, vem através da esperança e que se nutre de maneira ardente, né, diária, né, por meio da caridade, do amor. Então,
Eu penso que somente assim a educação à paideia grega é possível nos nossos dias. Interessante. Então, de certa maneira, as virtudes cristãs, né, de humildade e caridade serviram como complementos que Com corrigiriam as certeza, falhas, né, dessa com educação grega. certeza, com certeza, né? E é algo até interessante isso, porque nós vemos uma onda de divulgação, né, nas mídias digitais, nas redes sociais, do estoicismo, né, que é justamente essa valorização, né, desse homem quase insensível, né, quase Uhum. arrogante, né? Isso é uma coisa que vem sendo muito exaltada e é muito interessante esse teu comentário, né, da importância Sim, da educação da humildade, né? sim. E tem um opúsculo de São Vítor, né, em que ele fala sobre os graus, né, que nós percorremos até chegar à sabedoria, né? E o primeiro grau, o primeiro degrau da sabedoria, ele chama da humildade, né? Então, antes de ascender à sabedoria, é preciso ser humilde, é preciso reconhecer as próprias falhas, as próprias misérias, e reconhecer que eu não sou melhor que o outro e não me tornarei melhor do que ele, né? Porque mesmo sábio, terei consciência de que essa sabedoria é dom, é dádiva. Então, acho que os cristãos medievais, eles trouxeram à educação grega essa grande contribuição e essa grande correção, que a verdade, ela nunca é possuída, ela é sempre recebida como dádiva. Então, eu nunca possuo a verdade que me possui. Então, essa humildade cristã, ela é necessária para que, seja a criança, seja o adolescente, ele desenvolva as suas potencialidades humanas, essas são as virtudes, não de maneira arrogante, né? Mas as virtudes cristãs, elas são como que o fundamento a partir dos quais a estrutura da personalidade humana pode ser erigida e pode futuramente florescer num ser humano completo. Perfeito. Bom, conversamos aqui com o professor Marconi Luiz, professor de Filosofia e Artes Liberais, formado em Filosofia e Teologia. Tivemos uma excelente conversa sobre a pedagogia grega e as suas aplicações, né, seu papel e relevância para o mundo contemporâneo. Então, encerramos aqui o nosso podcast. Eu agradeço pela disponibilidade do professor. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, pessoal. Até a próxima. Até.